No canal, vamos dar sequência aqui na aula de calorimetria, né? A aula 2 de calorimetria. Então, deixei a perguntinha na aula 1 sobre qual a quantidade de café quente e de leite gelado você deve misturar para a temperatura da mistura fique agradável. Então, algo do cotidiano aí, né? Você vai fazer uma misturazinha de café com leite e quer que fique uma temperatura agradável. Qual é a quantidade de cada um? Esse tipo de análise ele é feito aqui na calorimetria, né? Tá relacionado com a calorimetria. Haja vista que quando você mistura dois corpos a diferentes temperaturas, vai ocorrer uma troca de calor e posterior um equilíbrio térmico. O que você vai passar a ver a partir de agora é mensurar quantitativamente e também qualitativamente, quando se tratar de identificação, o calor, né? Então, vamos dar sequência aqui para a gente poder ver o que tem para a gente sobre calor aqui. Vamos passar o slide aqui. Então, aqui tem os dois tipos de calor que vocês irão encontrar, né? Calor sensível e calor latente. São os dois tipos de calor. Qual a definição de cada um? Vamos lá. Tem algumas coisinhas aqui importantes. Uma travada aqui, mas já vamos. Tá aí. Então, primeira análise é o seguinte. Quando um corpo recebe energia, esta energia pode produzir uma variação de temperatura ou uma mudança de estado, né? Entendeu? Então o corpo recebeu calor, recebeu energia. Tem duas coisas que podem acontecer com esse corpo. Ou ele muda a temperatura, ou ele muda o estado físico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Ou ele aumenta ou diminui a temperatura, ou ele muda o estado físico. Mudança de estado físico são aqueles parâmetros que vocês estudaram lá no ensino fundamental, né? Passagem do sólido para o líquido, líquido gasoso e vice-versa. Ou seja, fusão, solidificação, vaporização, sublimação, todas essas mudanças. A alteração de temperatura e mudança no estado, elas não ocorrem não ocorre simultaneamente. A gente vai ver isso graficamente, vamos explicar isso ao longo da aula também. Então, uma primeira reação para um corpo que recebe ou perde calor seria essa situação aí. Ou ele vai sofrer uma variação de temperatura ou uma mudança de estado físico. Agora ele vai continuar a análise. Quando o efeito produzido é a variação de temperatura, então ele coloca uma condição. O corpo recebeu ou perdeu energia e sofreu apenas variação de temperatura. O que a gente diz em relação a esse calor que ele recebeu ou perdeu? A gente diz que esse calor, o nome dele é calor sensível. Tá? Então o corpo recebeu calor, mas não variou o estado físico, não mudou o estado físico, não passou de sólido para líquido, líquido para sólido, de sólido para gasoso, de gasoso, não mudou. Só mudou a temperatura, só variou a temperatura, aumentou de 1 grau para 5 graus, de 5 graus para 10, só mudou. Quando isso acontecer em um evento, em uma questão, em um gráfico, a gente diz que naquele momento ali o calor trocado pela substância, pelo corpo, é chamado de calor sensível. Tá bom? A gente vai utilizar QS para simbolizar ele, né? A gente vai utilizar a letra QS, agora ficou ruim, mas tudo bem. Tá aqui, QS, para calor sensível. Tá? Agora, olha essa outra situação. Peraí, deixa eu tirar essa imagem daqui. Olha essa outra situação. Se o efeito se traduz pela mudança de fase, então o corpo recebeu calor ou perdeu calor e mudou a fase. Mudou a mudança de fase, a mudança do estado físico. Passou de sólido para líquido. Ao receber calor, ele passou de sólido para líquido, ou de líquido para sólido, ou de líquido para gasoso. O nome do calor nesse momento não é mais calor sensível, é calor latente. Então existem dois tipos de calor, o sensível ou latente. Quem vai definir isso aí, se é sensível ou latente, é o que está acontecendo no experimento, no fenômeno que você está visualizando. O calor latente você vai chamar de Q. Cadê? Vai sair? Opa! Travou aqui, peraí. De QL. Calor latente, tá bom? Vamos avançar. Aí temos um exemplo aqui. Vou tirar de novo a imagem daqui. Temos um exemplo. Ao colocar no fogo uma barra de ferro, logo verificaremos que ela se aquece.
isto é, sofre uma elevação na sua temperatura. Olha isso aqui, você colocou uma barra de ferro no fogo e observou que essa sofreu uma variação na sua temperatura. Que calor é esse que está bem aqui? Que calor foi esse que a barra de ferro trocou? Se a barra de ferro sofreu apenas uma variação na temperatura, né? Se ela sofreu apenas uma variação na temperatura, então esse calor aqui é um calor sensível ou latente? Sensível, né? Toda vez que for apenas uma variação de temperatura, é sensível, tá bom? Beleza. Olha o outro exemplo. Se, entretanto, fizermos o mesmo com um bloco de gelo a 0 graus Celsius, verificaremos que ele se derrete, isto é, se transforma em líquido, mas sua temperatura não se altera. Está aí o detalhe da explicação ainda há pouco. Né? Toda vez que uma substância estiver mudando o estado físico, seja na fusão, na solidificação, na sublimação, na evaporação, toda vez a temperatura vai se manter constante durante a mudança de estado. Se a temperatura se mantém constante durante a mudança de estado, a gente afirma, não tem naquele momento calor sensível. O único calor ali é o calor latente. Então esse segundo exemplo, que eu vou ler de novo para vocês, é um exemplo clássico de calor latente atuando aí. Ó. Se, entretanto, fizermos o mesmo com um bloco de gelo a 0 graus Celsius, verificaremos que ele se derrete, isto é, se transforma em líquido, mas sua temperatura não se altera. Quando ele diz, a temperatura não se altera, a temperatura não se modifica, então isso aqui indica que não tem mais calor sensível. Agora o calor em evidência aí é um calor latente, e o do primeiro exemplo é um calor sensível, tá bom? Capacidade térmica e calor específico são duas definições, né, duas características. Uma é característica da substância, do corpo como um todo, e outra é característica da substância. Eles são imprescindíveis para que você entenda calorimetria. Tá? Então, capacidade térmica de um corpo, vamos primeiro definir. Suponhamos que ao aquecer certa quantidade de calor que fornecer, ao fornecer certa quantidade de calor, que é um corpo de massa M, sua temperatura varia ΔT. Então ele está dizendo aí, o corpo recebeu calor, um corpo qualquer recebeu calor e aqueceu, variou a temperatura em ΔT, está simbolizando por ΔT. Definimos como capacidade térmica C maiúsculo, tá? Então C maiúsculo vai ser a nossa capacidade térmica, como sendo a quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura do corpo. Então, a capacidade térmica é uma característica do corpo como um todo, não é uma característica do que compõe o corpo, entendam isso. Então, quando você diz assim, quando você faz assim, eu acho que essa linha vai parar daqui a pouquinho de andar. Pronto, parou. Deixa eu ver se o desenho aqui uma seta. Fica lento aqui no PowerPoint, fica lento assim. A canetinha. Não tem problema não. Isso aqui é uma característica do corpo, é para o corpo isso aqui. Não é que o C significa corpo, tá, pessoal? É porque eu estou querendo dizer assim, capacidade térmica é algo relativo ao corpo. Não, cara, fica muito ruim isso aqui. Tá lento, fica lento essa canetinha quando liga o PowerPoint e a câmera. Enfim, eu vou já explicar isso melhor no outro slide com as frases. A canetinha está muito lentazinha aqui. Não tem problema não. A gente apaga mesmo assim. Então beleza. Exemplifica para mim isso aí, professor. Imagine que você pegue esferas, esferas maciças, uma esfera de alumínio, uma esfera de ferro, uma esfera de cobre, vários metais. Quando você analisa essas esferas de vários metais, quando você analisa assim, vamos aquecer essas esferas e vamos verificar quanto que ela variou a temperatura para certa quantidade de calor. Aí você observa assim, olha, eu vou colocar 1000 calorias, vou aquecer com 1000 calorias de energia cada uma dessas esferas. E você vai observar que as esferas
de tamanhos distintos aí, sei lá, agora não interessa pra gente. As esferas, elas vão receber o calor e variar a temperatura de maneira distinta, né? Vão ter variações de maneira distinta. Esse calor que cada um recebeu e variou de maneira distinta é o que a gente chama aí, ó, quando você faz essa relação entre calor e variação de temperatura, é o que a gente chama de capacidade térmica. Quando você relaciona calor e ΔT, que é a variação de temperatura, você está verificando aquele corpo ali, a capacidade térmica dele de receber e variar a sua temperatura. Seria isso, tá bom? Beleza, mas a gente vai fazer exercício para poder exemplificar essa equação também. Agora o calor específico. O calor específico não é uma característica intrínseca do corpo, e sim da substância que forma o corpo. Tá? Então, se você tem aquelas mesmas esferas, porém, não são esferas de materiais distintos, são esferas de um mesmo material, vamos supor, todas as esferas são de alumínio. Se você calcular o calor específico dessas substâncias que formam as esferas, o calor específico será o mesmo. Porque o calor específico é algo intrínseco, é algo particular da substância. Então, se é uma mesma substância, não interessa a massa. Entendeu? Não interessa a massa dela, o tamanho dela, não interessa. É alumínio. Então, todas de alumínio vão ter sempre o mesmo valor. Porque ele fala da substância. Ah, não, são de materiais diferentes. Então, o calor específico vai ser de materiais diferentes. Tá bom? Então, o calor específico é em relação à substância e a capacidade térmica é em relação ao corpo como um todo. Tá? Seria isso aí. Ó, quando consideramos a capacidade térmica da unidade de massa, temos o calor específico Czinho minúsculo. O calor específico a gente vai usar o C minúsculo na substância considerada. Se você relacionar a capacidade térmica pela massa, é uma forma de você encontrar o calor específico da substância que compõe o corpo. Tá? Algo importante, capacidade térmica, eu já falei isso aí, né? Já está anotado no slide, é boa. Capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Portanto, diferentes blocos de alumínio têm diferentes capacidades térmicas, apesar de serem da mesma substância. Por exemplo, eu fiz o exemplo de maneira diferente ainda agora, né? Mas mesmo que seja que essas esferas sejam de um mesmo material, se elas tiverem massas diferentes, vão ter capacidade térmica diferente. Quando é que a capacidade térmica vai ser igual? Né, de uma esfera e de outra, de um corpo ou de outro, né? Quando é que a capacidade térmica vai ser igual? Se forem de uma mesma massa. Se tiverem uma mesma massa, elas podem ter o mesmo valor de capacidade térmica, o Czão maiúsculo. Né? Calor específico. Calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Né? Portanto, cada substância possui o seu calor específico. Alguns valores de calor específico. E eu vou te explicar agora, vou parar um pouquinho a aula e te explicar algumas coisas em relação ao calor específico. Muito importante essa definição, presta bem atenção. O calor específico maior da natureza, o maior calor específico da natureza é o da água, que vale 1 caloria grama grau Celsius. Esse valor que está aparecendo bem aqui, ó, o valor 1, tá vendo a unidade aqui? Vou borrar aqui, vamos apagar, tá? Aqui. Beleza, vou pegar de novo a canetinha e tá. Ó, a unidade do calor específico é essa aqui, ó, que aparece caloria barra dividido, né, grama vezes grau Celsius. Tá bom? Essa é a unidade de calor específico. Não se preocupa com isso por enquanto, não. Tá? Mas olha, perceba que o maior valor é o da água. O maior valor, se você já vem aqui, ó, pro álcool já diminui, alumínio, chumbo. Água no estado sólido já diminui, então, ou seja, o calor específico ele varia com o estado físico da substância, né? Se você está lá no vapor de água, ó, diminui mais ainda. Tá, mas o que significa isso? Vamos pegar um exemplo. Tá, um exemplo. E aí eu te explico dentro do exemplo a definição melhor de calor específico. Tá? Praia. Um exemplo bacana, a questão da praia. Praia, 4 da tarde, mês de julho. Né, solzão aqui no Nordeste. Então a praia, 4 da tarde. Onde é que está quentão? Está muito quente. Areia ou a água? A areia. Mas os dois, tanto a areia como a água, estão submetidos a uma mesma fonte de calor. Qual é a fonte de calor? O Sol. Eles estão recebendo a mesma energia, mas a areia está mais quente que a água. Por quê? Vou te dar a resposta e depois eu te explico a definição de calor específico. Porque o calor específico da areia é menor que da água. Então, quanto menor o calor específico de uma substância,
mais rápido ela esquenta. Porém, assim como ela esquenta rápido, ela também esfria rápido. Tanto é que à noite, se você voltar na praia, a areia está geladinha e a água do mar está morna, né? Está uma temperatura gostosa, não está gelado. Porque a água demorou muito para aquecer. Assim como ela demora mais para aquecer, ela também demora mais para esfriar. Essa característica, né, do corpo demorar muito para aquecer, demorar muito para esfriar, é em relação ao calor específico. Quanto maior o calor específico de uma substância, mais dificuldade essa substância oferece à variação de temperatura. É essa a definição correta de calor específico que muita gente não consegue entender. Olha, se você chega para almoçar, aí o teu prato já está montado na mesa, uma batata inteira, descascada, a pessoa cozinhou, né, deixou ali, não fritou, mas deixou ela inteira cozida para você. Tem um bife, tem arroz e feijão, certo? Aí, mas antes de comer você vai tomar banho. Quando você voltar, uns 10 minutos, 15 minutos depois, dos alimentos que eu falei aqui, quem vai estar quente ainda? A batata. A carne esfriou, o arroz já está friozinho, o feijão já está quebrando. Né? Por que a batata se mantém quente por mais tempo? Porque o calor específico da batata, em relação aos outros alimentos do prato, o calor específico é maior. Então, assim como ela demandou mais, ela precisou de mais energia para aquecer, para amolecer, ela também precisou de mais tempo, né? Mais tempo, ela vai precisar de mais tempo também para esfriar. Então ela demora mais, porque o calor específico é maior. Tá? Então o calor específico recebe essa definição. Então, é um valor responsável aí pela dificuldade ou facilidade de aquecimento e resfriamento, o tempo de aquecimento e resfriamento, a quantidade de calor. Né? Quando a gente lê assim, 1 caloria, tá aqui, da água é 1 caloria. Né? O que diz isso aqui, 1 caloria? Diz o seguinte, que 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. O que diz, vamos pegar o último aqui, a água está de vapor. O que diz 0,48 caloria por grama de grau Celsius? Diz o seguinte, que o vapor de água precisa de 0,48 calorias para variar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de água. Então quem precisa de mais energia? A água na fase líquida. A água na fase de vapor precisa só de 0,48. A água na forma líquida precisa de 1. Né? Então, quanto maior o calor específico, mais energia o corpo vai precisar, consequentemente, mais tempo. Se você comparar mesmas massas, vai precisar de mais tempo. Tá bom? Assim como ele demora para aquecer, demora para esfriar. Essa é a definição de calor específico. Vamos avançar. E aqui você tem também uma observação, né, que eu acho que a gente já comentou aqui. A observação diz, bora rapaz, o calor específico possui uma certa variação com a temperatura. Né? A tabela mostra um valor médio. Só a definição aqui da tabela. Vamos avançar. Avançando. Daqui a pouco passa o negócio. Bora rapaz. Tá aqui a equação fundamental da calorimetria, né? Qual é a equação fundamental da calorimetria? Vamos ver aqui se ela aparece. Tá lento, mas vai já avançar. Aqui ele pede para a gente seguir um raciocínio aqui para ele poder definir. Definimos a capacidade térmica Czão e o calor específico Czinho, respectivamente, como segue. Vai definir a equação que vocês precisam saber. Né? Vai definir aqui. Ele pega as 2 equações, ele junta essas 2 equações e chega na equação principal, que é a equação chamada de equação fundamental da calorimetria. Para que serve essa equação? Essa equação ela serve para calcular o calor sensível apenas. Tá, então esse carinha bem aqui nada mais é do que o QS. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o QS. E é o QS, QS, calor sensível. Como é que você faz para calcular o calor sensível? Multiplicando a massa, o calor específico e a variação da temperatura. Isso é multiplicar.
massa, o calor específico da substância e a variação da temperatura que ela sofreu. Quando você multiplica esses três itens, você está calculando o calor. Tá? Quais são as unidades ali daquelas grandezas, né, que você acabou de ver? Quais são as unidades? Vamos ver aqui. Já apareceu. Muita calma nessa hora. Ele tá lento, mas ele vai obedecer a gente. Quais são as unidades? Está aqui. O calor a gente já viu na aula 1. O calor pode ser medido em caloria ou em joule. A massa em grama e em quilograma, tá? Sendo que as unidades da direita aqui são todas as unidades do Sistema Internacional. Temperatura em Celsius ou em Kelvin. Celsius é a unidade usual e Kelvin é Sistema Internacional. E o calor específico, né, o Czinho, em caloria barra grama grau Celsius, essa unidade aqui é a unidade usual, e aquela outra unidade ali, ó, joule, quilograma, Kelvin, é a unidade do calor específico no Sistema Internacional. Agora um exemplo, né? Vamos fazer os dois exemplos envolvendo esse raciocínio. Aqui ele vai pedir a capacidade térmica. Vamos lá para outra plataformazinha e a gente resolver o exemplozinho aqui. Então vamos resolver esse exemplo aí, ó. Qual a capacidade térmica? Qual a capacidade térmica? A gente quer saber qual é o valor de C, né? Qual é o valor de C? Qual a capacidade térmica de um corpo que recebe 0,7 quilocalorias? Isso aí é o calor. 0,7 quilocalorias de calor, né, para elevar a temperatura de 20 para 90. Então, quando a temperatura de um corpo passa de 20 graus para 90, quanto foi que ele variou aí? 20 para 90. Final é 90 e o inicial é 20. Fazendo final menos inicial, você tem aí 70 graus Celsius. Então ele pede para você simplesmente só calcular a capacidade térmica. Só cuidado, que bem aqui tem um K de quilo. Quilo, pessoal, é 10 a terceira, é 1000. Tá? Então bem aqui nada mais é do que 0,7 vezes 10 a terceira calorias. E é assim que você tem que fazer. Você não pode utilizar somente o 0,7 na equação. Está aqui a equação, né? A equação é calor dividido por variação de temperatura. Nem gosto de usar esse ΔT, que era bom usar ΔT, tá? Vai aparecer ΔT para tempo daqui a pouco. Depois a gente ajeita isso aí. Então vamos lá, fazendo o cálculozinho matemático aqui para encontrar a capacidade térmica do corpo, né? Então aqui a gente coloca o valor do calor, que é 0,7 vezes 10 a terceira, né? Vezes 10 a terceira. E aqui embaixo a variação de temperatura, que é 70. Então a nossa capacidade térmica vai ser, vamos ajeitar aquilo lá em cima? Lá em cima dá para eliminar, para não ficar aquela potência de base 10 daquele jeito, né? Se você eliminar aquela potência de base 10, ó, 3 casas, se você andar 3 casas para a direita, some esse 10 a terceira. É como se você multiplicasse 0,7 vezes 1000, né? Que vai dar apenas 700. Andei 3 casas, 1, 2, 3 casas, vírgula daqui na frente, dividido por 70. Então você tem aqui que a capacidade térmica é 700 dividido por 70. Você chega à conclusão que a capacidade térmica é 10. Qual é a unidade? Ó, em cima foi caloria e embaixo grau Celsius. Então fica assim, ó, calorias por grau Celsius. Tá aí um exemplozinho bem básico, né, para a gente resolver, que a gente utilizou a equação de capacidade térmica. Foi o que ele pediu. Ó, qual a capacidade térmica de um corpo? Né, que ao receber 0,7, ao receber então positivo, receber o calor, então é positivo, perder o calor, isso aqui ficaria negativo, né? Ao receber 0,7 quilocalorias de calor, para elevar sua temperatura de 20 para 90, houve um aumento de temperatura de 20 para 90, aumento, ó, positivo, aumento positivo, temperatura 70 graus Celsius. Foi a variação. Fiz a divisão e encontramos 10. Então a capacidade térmica desse corpo aqui, desse exemplo, é 10 calorias por grau Celsius, certo? Vamos pegar outro exemplo aqui. Tem outro exemplo aqui que a gente destacou para vocês.
aqui esse exemplo. Vamos levar esse exemplo para lá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Esconder minha imagem aqui para não tirar um print screen. Vamos levar para lá, porque lá está melhor de responder a questão. Aqui. Cadê? Tá aqui. Beleza, vamos colocar a outra questão aqui. Tá aí a outra questão, né? Vou maximizar aqui. Vamos tentar responder ela aqui pra gente. O que diz a questão? Simplesinha também, só para a gente treinar a equação. Um corpo de massa 10 kg, agora ele deu a massa, né? Então vamos anotar a massa aqui, ó. A massa em questão. Opa, ficou faltando aqui, selecionando. Deixa eu ver se a gente selecionou a canetinha. Não, calma aí. Cadê a canetinha? Caramba. Aqui a canetinha. Aqui a canetinha. Um corpo de massa. Vamos colocar a massa aqui. De massa 10 kg, 10 kg. 10 kg. Se ficasse um pouco mais fino essa caneta, ficaria melhor ainda, né? Deixa eu ver se essa aqui é fina. Não. Mas o negócio estava legal. Esse é assim mesmo. Então 10 kg. Ele recebeu calor aí de quanto? Ele recebeu um calor de 20 quilocalorias. Já sabe que é 20.000 isso aí, né? 20 quilocalorias. E a sua temperatura passou de 50 para 100. Quanto foi que variou a temperatura, então? Temperatura, vou chamar de delta teta, tá? É melhor. Delta teta foi de 50 para 100, então a variação foi de 50 graus. Na letra A, ele pede qual o calor específico da substância. E na letra B, ele pede qual a capacidade térmica da substância. Vamos resolver primeiro a letra A. Eu gostaria de resolver primeiro aqui o problema da canetinha, que não estava assim ainda há pouco. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar ela mais espessa ainda. Tá aqui, consegui. Beleza, ficou bem melhor, né? Muitas graças. Então aqui vamos resolver a letra A. A letra A pede para vocês encontrarem o calor específico, que é o Cz minúsculo. Tá? Uma forma de você encontrar esse calor específico seria pela equação fundamental da calorimetria. Vamos ver se a gente tem tudo aqui, ó. Czinho, que ele quer saber, a variação de temperatura, aqui. O calor a gente tem, quanto é? 20.000, 20K e 20.000. Então coloca aqui, 20.000. 1, 2, 3. Igual. A massa. A gente tem a massa? Tem. Tem a massa ali. A massa de 10 kg. Então vamos aqui, 10 kg. Se você quiser deixar em grama, para ficar, né? Podia colocar 10.000 aqui, né? Passar de 10 gramas para grama, fica 10.000. Se quiser deixar em quilograma, deixa em quilograma também. Tanto faz. Só tem que tomar cuidado quando for ajeitar a unidade do calor específico. E a variação de temperatura? Opa, faltou o calor específico aqui, né? O calor específico é borracha. Aqui borracha. Não, assim, melhor. Aqui. Aqui faltou o calor específico para depois colocar a variação de temperatura, que a gente tem também, né, variação de temperatura, que é 50. Aqui 50, beleza? Então, olha, pode cortar os zeros aqui, né? Corta um, 2, certo? Então tá vendo aqui sobrou 200. 200 do lado de cá.
E desse outro lado aqui sobrou 5. Sobrou 5. E do lado de lá, nosso Czinho, que é o objeto de questionamento na letra A. Então, nosso calor específico vai ser 200 dividido por 5, que dá 40. Qual a unidade do calor específico? Nesse caso aqui, ó, o calor está sendo medido em caloria, né, porque o quilo a gente esmiuçou aqui, ó, o quilo não está mais, né, porque eu usei aqui 1000, né, então sumiu o K. Quando você colocou 20.000 lá, esse K foi embora. Né? Então vem aqui, ó, 40 caloria barra, qual a unidade de massa? Quilograma, a gente misturou aqui, fez uma mistureba aqui de unidades, né? Vezes graus Celsius. Tá, essa é a unidade de calor específica. Tá aí, resolvemos a letra A. Letra A, para você resolver, para você encontrar o calor específico, eu utilizei a equação fundamental da calorimetria. Substituí os valores e isolei aí o calor específico, tá? Vamos mudar a imagem aqui agora para a gente resolver a letra B. O que pede na letra B? Qual a capacidade térmica? Então, resolvendo a letra B, na letra B ele pede a capacidade térmica, é o C maiúsculo. Como é que a gente encontra a capacidade térmica de um corpo? Né? Como é que foi que a gente fez ainda há pouco? Você pode calcular, como você tem o calor, né? Dividir calor pelo tempo, desculpa, pela temperatura. A gente chama de delta teta. Pronto. Tem uma outra forma também de fazer isso aí. Outra forma de você fazer a capacidade térmica, basta você multiplicar massa vezes o calor específico também, tem que dar o mesmo valor, tá? Mesmo valor, mesma situação. Vou usar isso aqui que você utilizaram lá no slide, né? A gente utilizou no slide. Calor, quanto é o calor? 20 quilocalorias. Se quiser deixar, pode deixar 20 quilocalorias. 20 quilocalorias. Isso só vai ficar presente lá no final da resposta. Né? Dividido. Qual é a variação de temperatura? 50 graus Celsius. Então a capacidade térmica fica. Corta 0 com 0. 2 dividido por 5. Isso dá 0,4. Então essa capacidade térmica aí, certo? Quilo caloria no numerador, dividido por graus Celsius. Tá? Resolvimos duas questões, 2 exemplos, vamos resolver mais nas próximas aulas. Tá? Para quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o joinha lá. Eu ainda vou ter que fazer uma terceira aula de calorimetria, não acabou o conteúdo. A calorimetria é muito importante, cai no Enem. Seria importante vocês deixarem os comentários aí, as perguntas, sugestões. Espero estar contribuindo com vocês. Valeu, até a próxima aula.